Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe mudanças significativas ao Código Civil no que diz respeito à inclusão dessas pessoas na sociedade. Mas antes disso, o acesso ao mercado de trabalho e à educação já eram previstos na nossa Constituição de 88. Dito isso, gostaríamos de levantar o seguinte questionamento: está o ambiente acadêmico verdadeiramente preparado para receber essas pessoas de forma efetiva e inclusiva? E para nos ajudar a responder essa pergunta, nós vamos acompanhar a rotina de uma aluna aqui na Rede Doc Campo Serra. Lara, uma estudante de 28 anos do terceiro período de Psicologia na Rede Docton da Serra, enfrenta desafios diários que vão além dos acadêmicos. Em uma conversa reveladora, ela compartilhou suas experiências e as dificuldades enfrentadas em relação à acessibilidade na instituição onde estuda. Apesar de a legislação brasileira garantir direitos fundamentais para pessoas com deficiência, a realidade de Lara mostra que a prática ainda está longe do ideal. Ao chegar na faculdade, Lara, por mais que utilize a entrada principal, na maioria das vezes tem o auxílio de sua entrada pelo portão de garagem da instituição. O calçamento externo, feito de paralelepípedos, complica ainda mais sua locomoção. Todos os dias, Lara depende da ajuda de seus pais para navegar pelo caminho irregular até sua sala de aula, uma jornada que deveria ser simples e autônoma. As barreiras não param por aí. No laboratório de anatomia, ela se depara com mais dificuldades de acesso. A cantina e a quadra, apesar de terem entradas designadas para cadeirantes, também não são totalmente acessíveis. Estes espaços, essenciais para a integração social e o descanso entre as aulas, acabam se tornando locais de isolamento e frustração. Lara ressalta que a acessibilidade não deveria ser uma luta individual, mas uma realidade consolidada e garantida pela lei. Ela defende ainda que as normativas legais existem não apenas no papel, mas devem ser implementadas efetivamente para garantir a inclusão verdadeira. Segundo ela, a empatia e o entendimento das necessidades alheias são essenciais para mudar o cenário atual. A acessibilidade para pessoas com deficiência deveria ser uma prática generalizada e não uma concessão. É um direito que já deveria estar estabelecido e ser respeitado, afirma Lara, destacando a importância de uma mudança de perspectiva na sociedade. Uma sugestão que eu pensei, do decorrer que eu estou aqui na faculdade, para melhoria, de alguns ambientes da faculdade, começando pelo caminho onde eu percorro até a minha sala, que poderiam colocar um caminho, um caminho liso mesmo, para eu não poder cair, para as pessoas não poderem cair, nesse paralelepípedo, quando tem chuva, como eu falei, que eu preciso de 2 pessoas, ter a possibilidade do carro, da minha mãe ou do meu pai, para eu poder entrar dentro do carro sem pegar chuva até a minha sala, ter uma mesa, menor no laboratório de anatomia. A biblioteca, eu não fui nela ainda, não tem como dizer. E na cantina não precisa ter aquele ressalto, pode ser liso, ali não precisa daquele ressalto. E a quadra, por ela ser muito íngreme, poderia ter uma queda menor, não ser tão reto. Olá, eu sou a Monique Montenegro, sou aqui a diretora-geral da unidade de Serra e venho responder, não é nem responder, mas venho pronunciar enquanto instituição diante as questões levantadas. Primeiro, queria parabenizar, eu acho que é um tema muito importante e que precisa estar sempre em evidência para a gente ter um olhar muito atento. Então, a aluna coloca algumas questões que são fundamentais e eu queria pontuar algumas coisas, e não é justificando a instituição. A legislação, ela já nos resguarda em determinados aspectos. Dentro da educação, em especial até na educação básica, se tem uma coisa que funciona quando a gente recebe visita, é esse olhar em relação à acessibilidade, é mesmo resguardado.
a questão de quão íngreme é ou não uma rampa, o banheiro, então as questões básicas. E no superior isso também acontece, mas é na educação básica onde é mais forte esse movimento. Entretanto, algumas questões elas surgem posteriormente. A aluna coloca em relação ao laboratório de anatomia, né? Então é muito triste o que eu vou falar, mas assumo sem nenhum problema isso, de que muitas questões elas aparecem em relação à demanda. Eu entendo, faço uma avaliação que o nosso olhar ele deveria ser mais inclusivo no que se refere à acessibilidade, não só, mas muitas vezes a gente fica sujeito à legislação cobrar ou alguma situação chegar. Então, e o próprio mercado como um todo, quando eu falo do laboratório de anatomia, das mesas onde os corpos para estudo ficam expostos, eu não encontro no mercado para comprar mais baixas. Então, eu, quanto instituição, isso não é justificativa. Eu tenho que possibilitar a acessibilidade dessa aluna, então eu tenho que produzir mesas menores. Mas esse olhar, o nosso olhar, por nós não termos essa necessidade, ele é muito viciado. Então, eu entendo que constantemente, enquanto instituição, a gente tem que repensar o nosso olhar para os espaços, né? E a acessibilidade como um todo, inclusive na elaboração de uma prova. Enquanto eu via um pouco a produção, a entrada da unidade, por exemplo, existe já um projeto para começar no próximo semestre de cobertura para chegar na sala. Eu não tinha pensado, por exemplo, no chão cimentado e não paralelepípedo, como é aqui na unidade. Quando eu fui vendo, eu falei assim, olha, o chão paralelepípedo, isso não é tão bacana, né? Então, eu entendo que esse olhar, ele precisa ter um diálogo para ele acontecer também, porque dentro do meu privilégio, é bem difícil eu ter esse olhar, né? Então, enquanto instituição, a gente está aberto para receber isso, e eu entendo que abrir um diálogo com os alunos que aqui temos, alunos que necessitam de diferentes, que possuem diferentes necessidades quando se refere à acessibilidade, para a gente ir adaptando um prédio que é muito antigo, que foi construído antes dessa legislação, né, se tornar mais efetiva, e que vem sofrendo adaptações, mas que a gente sabe que ainda não são suficientes. Esperamos que seja em breve.